Sejam bem-vindos a mais um encontro desse nosso podcast Uau! Porque existem pessoas extraordinárias e existem pessoas Uau! Vamos lá com uma convidada maravilhosa, a Liana. Eu convidei ela, especialmente essa menina, porque a história de vida dela é sensacional. E você pode se identificar muito com tudo que aconteceu com a Liana e ser também um empresário de sucesso. Liana, tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vinda a muito esse encontro obrigada. maravilhoso aqui comigo, no nosso podcast Uau! E eu gostaria muito que você se apresentasse. Fala aí de onde você é, para o pessoal te conhecer, saber qual a sua região. Conta aí pra gente. Olá, eu sou Liana Machado, eu sou de Barueri, eu sou empresária, eu trabalho na área de micropigmentação, extensão de cílios e o meu estúdio fica no centro comercial. Já estou na área aí uns 8 anos com esse estúdio, mas na área da beleza já há 12 anos. Olha que maravilha, 12 anos na área da beleza. E o melhor de tudo, vocês viram o tema de hoje? Da comunidade ao sucesso. E existem alguns detalhes na história da Liana que são importantes porque tudo começa da infância, né? Depois a gente começa a entender as coisas, como elas realmente funcionam, o que quis dizer aquilo, por que eu passei por aquilo. E aí, eu quero que você conte um pouco pra gente, né, de como que foi essa história, essa situação, em que momento você percebeu que cuidar da beleza da sua mãe. Vamos voltar lá na infância. Vamos voltar lá de onde você realmente começou a entrar nessa área da beleza. Em que momento você percebeu que a sua mãe precisava desse seu cuidado? Li, a minha mãe, ela era aquela pessoa, assim, muito triste. Por um casamento tóxico, né? Dependência financeira. Então, assim, desde muito pequenininha, eu sentia que ela precisa. Eu gostava de ver ela sorrir. Então, quando eu via ela muito triste, eu sempre buscava alguma forma de deixar ela contente. E quando eu era bem pequenininha, eu era muito vaidosa. Então, eu gostava de passar o batom, ir lá arrumar meu cabelinho, pintar a unha. E aí eu sentia bem. Eu sabia que aquilo eu não sabia nomear, que aquilo era autoestima, né? Mas eu sentia que aquilo me fazia tão bem que eu queria transcender, queria que ela sentisse também. Então, a gente tinha lá em casa uma pinça, assim, que parecia, nem sei se era de pinça, essa é uma pinça bem grandona. Aí ela pedia pra eu tirar o pelinho da sobrancelha dela. Naquela época ainda usava aqueles baldes, né, com sabão em pó pra fazer a unha do pé. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. E aí ela colocava o pezinho dela Colocava nos sabão em baldes, sabão pó. em pó pra ficar a cutícula molinha. E ela deixava fazer tudo. Tirava a cutícula, pintava a unha. Você com quantos Eu tinha anos? uns 8 anos, mais ou menos, eu era bem pequenininha. Das minhas primeiras Nossa. lembranças, mas essa questão Aham. de tirar pelinho, ela pedia pra tirar, arrancar cabelo branco. Então eu via que aquilo fazia ela sorrir. Então eram coisas assim que eu sempre gostava de fazer, procurar curar aquela dor dela através da. Assim, a autoestima, né? Hoje eu sei nomear, mas na época eu sabia que ela gostava de se cuidar. Então, acho que começou aí se sentir esse propósito. Entendi. Só para o pessoal entender qual que é essa dor da sua mãe. O que você percebeu? O que vocês viviam em casa que ela se tornou uma mulher triste? Minha mãe era o próprio casamento. O casamento, na verdade, era uma família disfuncional, né? Muitos filhos, nós somos em 6 irmãos, então ela não trabalhava, ficava em casa. Meu pai era aquele ciumento, possessivo, e aí ela não perdeu o brilho de se arrumar, ela não podia trabalhar, porque era uma coisa que ela gostava muito antes de ter meu primeiro irmão. E aí eu sentia essa tristeza dela, porque meu pai trabalhava muito. Aqueles homens de antigamente era tudo infiel, né? Aprontava. Então, acho que ela sentia tudo isso. Ela não tinha rede de apoio, família longe. Então, eu tentava de várias formas ficar ali, limpar uma casa para ela e arrumar as coisinhas dela, sempre para cuidar. Então, eu meio que me fundi com a dor dela Entendi. para assim, aquela filha parentalizada, né? Para tentar curar. Então, essa forma de querer curar as pessoas, eu acho que nasceu aí, de ver ela sofrer e eu tentar, de alguma forma, tapando os buraquinhos, assim, para sentir o brilho dela voltar, sabe? Mesmo que de pouquinho ali, mas era como se fosse uma missão para mim. Todas as vezes que você fazia
algo nesse sentido, você percebia que ela se transformava naquele momento em uma mulher mais feliz. Sim, sim. E era isso que te alegrava. Alegrar. O sentimento de filha com cuidado com a Muito. mãe. Exatamente. Nossa, que incrível isso, né? Você fala que aqui, né, você veio de uma comunidade. Uma comunidade porque vocês eram uma família com uma baixa renda. Já passou alguma dificuldade? Bastante. Na verdade, assim, quando minha mãe conheceu meu pai, ela era uma mulher independente, trabalhava fora. A partir do meu primeiro irmão, ela já meio que não conseguia mais trabalhar porque não tinha rede de apoio. Então, ele foi gastando todo o dinheiro, né? Tipo assim, com aluguel, não tinha inteligência financeira, né? Gastou e vai de um aluguel para o outro. No final, acho que ele perdeu o emprego. A gente foi morar em. Deixa eu só lembrar, acho que foi no Embu, né? Que eu morei um tempinho. Depois, quando acabou toda aquela renda, né? A gente foi morar em Paraisópolis. A gente ficou morando, era um Uau! barraquinho. Era uma coisa assim. Eu não tenho muitas lembranças, mas eu morei lá por 4 anos, mais ou menos, em Paraisópolis. Então, foi uma época da vida que foi muito, muito doída, muito difícil, muito precária. Meu pai, ele trabalhava aqui, em Itapevi, e deixava a gente muito sozinho. E ainda minha mãe. Teve uma época que meu irmãozinho deles ficou doente, ela vivia no hospital com ele e a gente ficava sozinho, tudo pequenininho. O mais velho tinha 8 anos. E a gente ficou, ela no hospital, nessa correria pra cá e pra lá. Meu pai era um pai ausente, né? E ela cuidando ali de todos nós. Eu morei lá até 4 anos. E depois, com 4, a gente veio pra cá, pra Itapevi. Moramos na Coab 2. Eu morei lá até os meus 24 anos. Eu morei aqui. Inclusive, até os 24, eu só me mudei. Depois dos 24, isso mesmo. Aí eu fui morar em Barueri. Mas passamos bastante dificuldade, né? 6 filhos. Meu pai, 6 filhos. na verdade, tem. Foi só fazendo menino, seu pai, menino. né? Ele tem 10, mulher. Tem 10. 10 filhos. 4 no primeiro casamento, a gente é do segundo casamento. Então, era filho pra. Gente, que loucura, Uma né? loucura. E as pessoas parecem que às vezes, quanto menor a condição financeira, mais Mais filhos filhos têm, tem. né? Uhum, exatamente. Mas o mais importante é entender. Você acredita, você pensa hoje que a sua independência financeira veio exatamente, essa sua busca veio exatamente desse ponto de tudo que você viveu? Com certeza. Com certeza. Eu olhava toda aquela realidade e coloquei pra mim que eu nunca queria passar por aquilo. Que o que eu via da minha mãe, ela tinha muita vontade de fazer muita coisa, muita vontade de comprar muita coisa. E ela não tinha, né, condições, não podia trabalhar porque tinha muito filho, então eu coloquei como meta, meu sonho da minha vida era trabalhar. Então, com 16, no dia do meu aniversário, inclusive, que só podia trabalhar com 16 anos, né? No dia do meu aniversário, a primeira coisa que eu fiz, acordei 6 horas da manhã, peguei um currículo, né, que na verdade era meu nome, eu tava cursando ali a escola e acho que o objetivo que eu colocava, a folha em branco e o objetivo lá embaixo, né? Vim andando lá de onde eu morava, acho que uns 5 quilômetros na Nova São Paulo, entregar currículo nas empresas. Eu nem sabia como que procurava emprego, mas eu queria trabalhar. E fui. Aí, assim, a vontade era tão grande que 2 meses depois eu consegui, era comércio, né? Mas foi, assim, uma virada de chave, porque eu queria muito ajudar em casa, comprar as coisinhas para minha mãe. Então, eu entendo que quando a pessoa ela é dependente financeira, ela não tem voz, né? Ela não consegue nem sonhar, porque como, né? Você fica ali com um roda-moinho de pensamentos, né? Querendo uma coisa e não sabe por onde começar, não tem uma roupa, não pode comprar uma coisa para o filho, não consegue melhorar de vida. Então você para até de sonhar. Então eu via muito isso nela. Perder esse brilho por conta da dependência financeira. Então era uma coisa que eu já tinha para mim, que eu ia estudar, ia me formar, eu ia ter minha carreira, ia ser muito diferente daquela realidade. Quando você fazia as unhas da sua mãe, quando você fazia todo esse procedimento, você acreditava ou tinha na sua mente aí que poderia ser o início de alguma coisa, de construir alguma coisa nesse sentido? Quando eu era Do seu propósito, né? Então, eu era muito pequenininho, eu ainda não entendia, né? Mas eu sentia que meu propósito era com pessoas. Isso eu sempre senti no meu coração, de cuidar. Porque além de eu cuidar dela, eu cuidava das minhas irmãs, das amigas. Tinha uma moça lá que morava próximo que ela tinha. Ela era especial, né? Então ela
era toda mal cuidada pela família. Então, meu prazer era falar pra ela, Clau, vai lá, toma um banho, escova bastante os dentes, você volta aqui que eu vou fazer um penteado, vou pintar som. E eu ensinava ela a escrever e tal. Eu gostava muito de cuidar. Então, ver a pessoa ali se sentindo, né? Ela gostava do meu irmão mais velho, né? Ela era bem, assim, toda menininha, já era bem mais velha que eu, só que o jeitinho de uma criança de uns 10, 11 anos, né? E aí eu cuidava dela também, então assim, esse prazer com pessoas já era desde sempre. Então acho que não entendia que era um propósito, né? Mas eu sabia que aquilo me fazia muito feliz. O cuidado, O gente. cuidado. O cuidado, gente. Isso é maravilhoso. Pessoas que gostam de cuidar de pessoas. Eu sempre falo isso no meu Instagram. Por quê? Nos momentos das lives, se você é um profissional que não gosta de pessoas, não seja cabeleireiro, não seja uma especialista em sobrancelhas, não seja uma designer, não seja. Porque esse ponto é importantíssimo, o querer abraçar e cuidar das pessoas, né? É algo que eu amo também. E quando é que você entrou nessa empresa em que você fazia sobrancelha das pessoas dentro de um banheiro, às escondidas? Gente, ela fazia sobrancelha dentro do banheiro. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Olha, conta pra nós. Ó, eu me formei em turismo, daí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Durante uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a sentir que já não era mais aquilo, que era uma prisão, né? Então, não tinha, assim, um propósito. E aí, eu queria sair, fazer uma transição de carreira, eu só não sabia o que eu ia fazer ainda. Mas eu sabia que era cuidar de pessoas. Fiz o meu primeiro curso de design, né, de sobrancelhas, e postei no Facebook, aquelas fotinhas que ainda era bem feinha, que você olha e fala, meu Deus, né? Mas todo mundo amou. Aí a mulherada do serviço, eu quero. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer, né? Nas sobrancelhas não dava, porque eu trabalhava das 9 às 18. Eu falei, tem que encaixar. E a maioria daquelas pessoas morava em São Paulo, bem de longe, que aqui em Alphaville, empresa de turismo, então normalmente vem de longe. Então eu falei, bom, não pode fazer outra atividade ali dentro do horário de trabalho, aí tinha que ser no horário do almoço. E aí, o melhor lugar, ele tinha um banheiro que era bem grandão, assim, bem o menos frequentado, né, que era mais tranquilinho. Colocava ali a bolsinha em cima da pia e a pessoa em pé. Aí eu fazia elas em pé, Nem para sentar no vaso sanitário, não era em pé mesmo. Dependendo do horário, a gente sentava. Por exemplo, se fosse numa pausa do café, à tarde, a gente ia escondidinha dentro, fechava, colocava no colo das meninas e ia fazendo sentadinho. Mas, normalmente, quando era na hora do almoço, entrada ou saída, fazia em pé. Tanto que eu acostumei a visualizar a sobrancelha em pé. Até hoje eu trabalho ali, eu marco, faço a marcação tudo bonitinho. E a minha conferência 100%, eu vou de frente e eu olho, porque eu acostumei. Fiquei mais ou menos uns 6 anos fazendo em pé. Fazendo em pé. Então você consegue ver o melhor ângulo da sobrancelha quando você olha e a pessoa tá de... Gente, olha que incrível. Tá vendo? De uma sobrancelha passou para outra. Como é que foi o crescimento disso? Foi, uma pessoa viu. Aí eu ia postando os antes e depois, muita gente ia me chamando. Só que o marketing maior era todo mundo que entrava no banheiro. O que vocês estão fazendo? Era muito engraçado. E tinha muita mulher lá? Tinha muita, era, sei lá, 70% mulher. Eu fiquei, assim, muito famosa, porque uma ia falando pra outra e elas começaram a ver e todo mundo que entrava no banheiro, eu quero. E eu fazia uma reconstrução de sobrancelha. Então, pessoas que eram muito fininha, eu fui reconstruindo essa sobrancelha pra deixar uma sobrancelha mais grossa. Elas foram se apaixonando. E aí, com o tempo que fui, assim, ficando muito conhecida, comecei a fazer no jardim. Lá tinha um espelho d'água, umas árvores, um jardim, a gente sentava lá no banquinho. Meia horinha ali, eu comia, correndo. E meia hora, sobrancelha, todos os dias. Aí abri uma planilha no Excel e comecei a atender, assim, muita gente mesmo. E sabe aquela loucura? Como que foi o ganho disso? A lucratividade disso? Estava valendo a pena? Você tinha o seu trabalho e nos horários vagos, você imagina. Horário de café, então, ó. Quem quer, faz. Quem não quer... Arruma desculpa. Então, você não arrumou desculpa, foi fazer a sobrancelha e foi no boca a boca. Boca a boca. Que realmente é muito importante ainda, apesar das redes sociais.
O boca a boca, quem indica, ainda é muito importante, né, Muito Liana? Tem importante. toda uma credibilidade, é diferente quando alguém te indica alguma coisa. E assim você foi crescendo e se tornando conhecida. E o ganho, a lucratividade disso? Menina, foi assim, uma ascensão muito grande, porque eu já, de uma pessoa, na época eu acho que eu cobrava R$ 23 na sobrancelha. Porque era um hobby, né? Eu não precisava, tipo, trabalhava, ganhava bem Aham. lá onde eu trabalhava. E aí era um hobby, então eu cobrava ali um precinho ali só pra, né? E aí eu gostava de fazer, era um negócio que eu gostava. E aí elas pediam, então assim, de uma sobrancelha no almoço, eu passei a fazer duas antes de entrar, uma no café da manhã, na pausa da manhã, uma no almoço e às vezes três na hora de sair. Tinha dia que eu fazia 7, 8 sobrancelhas no dia. E Uau! ainda fora, depois dessas pessoas ali do trabalho, outras pessoas ficaram sabendo que tinha uma dona de um restaurante, que é ali na Juruá mesmo, queria que eu fosse, aí eu fiz a dela no restaurante, pronto. O pessoal do prédio dessa empresa começou a ficar sabendo, aí eu fui pro jardim do estacionamento desse prédio, aí comecei a atender mais gente fora da empresa. Aí tinha hora que eu não Gente, dava que conta. não dava Não conta dava de conta. atender Não as dava conta. meninas. Uhum, E isso tudo ali em Alphaville. uhum. As coisas acontecendo ao seu favor, você fazendo elas acontecerem, porque não é só aproveitar ali a oportunidade, é fazer bem feito, é atender as pessoas com amor, com carinho, e é por isso que cresce, né? Quando a gente tem prazer naquilo que a gente está fazendo. Agora, e aí, como é que foi essa briga interna? CLT, que você era, trabalhava ali de carteira assinada, e partir para o PJ. Foi. Dona da sua própria marca, da sua própria empresa. Como é que foi isso? Teve alguma briga interna? Teve bastante, porque primeiro que a gente às vezes espera, né, nesse começo. Hoje já mudou tudo isso, mas no começo a gente espera um pouquinho de apoio e das pessoas acreditarem na gente, né? A gente tende a Verdade, ter essa verdade. necessidade, né? Mas as pessoas falavam: o quê? Você vai largar sua carreira de 10 anos para fazer sobrancelha? Você é doida? Tipo, todo mundo me chama de louca. Aí eu ficava assim, sou doida. Só que assim, eu fazia as contas, né? Eu tava olhando que aquilo tinha um grande resultado. E aí eu ficava, ai meu Deus, e agora? Dom, o que eu vou fazer da minha vida? Então eu pensei, né? Tinha uma frase que eu gostava muito, né? A gente dá o passo e Deus coloca o chão. Então simplesmente eu consegui que fosse mandado embora. Aí eu pensei, né, em um lugar que é próximo dessas pessoas que eu já atendia, e foi no centro comercial minha primeira salinha. Então foi assim, uma briga interna muito grande, porque eu me sentia numa prisão, sem propósito, mas aí meu coração pulsava, sabe? Eu preciso ir, preciso ir, preciso ir, porque chegou uma hora que não tinha mais como atender lá, porque eu tinha feito o curso de micropigmentação, e todo mundo queria, eu recuperava a sobrancelha, mas tinha sobrancelhas que não tinha mais o que fazer, porque ela não nascia mais. E aí foi nesse momento que eu resolvi. Falei, eu preciso de um lugar para poder atender com mais calma. É um procedimento invasivo, não tem como fazer aqui. Aí, 10 anos depois, aí eu realmente tomei coragem e fui. 10 10 anos anos. depois. Nesse tempo todinho, você foi só construindo Foi. a sua autoridade como profissional Uhum. de atender as pessoas, abraçar as pessoas e mudar o visual, né? 10 Porque a anos. sobrancelha molda o rosto. Inclusive, gente, olha aqui, Liana, Tive esse tá? prazer. Eu tive medrosa, a Lili é medrosa. Oh, meu Deus. Mas deu tudo certo. Eu amei a minha sobrancelha. Que incrível você ter a sabedoria de aguardar. Muitas pessoas querem dar um passo maior que a perna. E Uhum. aí abandona tudo, larga tudo, igual muitos coaches falam aí, abandona, larga. Primeiro você constrói. Exato. Exato. É isso que você indicaria para as Sim, pessoas? com certeza. Primeiro, eu fiquei nessa empresa durante 10 anos. Então, nesses 5 anos que restou, né? Por exemplo, dos últimos 5 anos, foi onde eu estudei, eu fiz vários cursos, eu procurei referências, pessoas que na época não tinha. Hoje, qualquer pessoa vai lá, faz um cursinho no YouTube, já quer ensinar. Então, assim, É verdade. procurem referências, né? Eu sempre gostei de fazer cursos em lugares bons mesmo, que são indicados. Fiz curso no Sebrae, fiz 2 ou 3 cursinhos no Sebrae.
E assim, aperfeiçoamento. Então, construir ali um caminho para eu não chegar crua, né? Porque é muito arriscado, né? Você largar a Ah, claro profissão que sim. e do nada, oi, vim empreender, não sabe nem por onde começar. Primeiro, tive bastante atendimento para poder, igual você falou, né? Construir essa autoridade para depois enfiar as caras, né? Porque a gente tem que ir com medo mesmo, mas tem que ir preparado, né? Da comunidade, especialmente para a Alphaville. É. Alphaville, Alfa. ela foi tão ousada, olha que bênção. Deus coloca a gente nos lugares certos, às vezes onde a gente nem imagina é que vai realmente tudo acontecer. E aí você montou o seu negócio dentro do centro comercial de Alphaville. Ali foi a sua primeira sala de atendimento. E como que foi isso? Tinha algum sócio? Não tinha? Você entrou de cabeça sozinha? Como é que foi isso? A primeira salinha foi no centro comercial. Peguei mais para a parte de baixo, que era mais próximo, né, para mulherada ir a pé mesmo, dessa empresa onde eu trabalhei. E era bem pequenininha. Então eu tinha ali uma poltrona, uma maca e uma ring light e minha malinha. Não tinha praticamente nada. Aí dividi essa salinha para fazer uma mini recepção e fui comprando minhas coisinhas aos pouquinhos. Também não esperei ter, nossa, um lugar chiquérrimo, não sei o que, para começar a atender. Mas fui com o que eu tinha e fui fazer acontecer. No começo foi sozinha, aí eu fiquei um ano atendendo sozinha. No outro ano veio a pandemia, então eu tive que fechar por 3 meses. Foi um Nossa, período bem Deus. complicadinho. E aí, com o tempo, veio uma amiga minha trabalhar comigo. A gente meio que fez uma sociedade e a gente alugou um outro lugar, que é bem maior, né? Que é onde, inclusive, eu tô hoje. E aí eu ia mudar minha marca, ia mudar todo o nome, e a gente trabalhava junto, assim. Comecei em 2021, trabalhar com ela. E deu certo essa sociedade? Não deu certo. Não deu certo. Foi uma fase bem difícil, porque aconteceram algumas coisas que eu não concordava, e aí, com o tempo, ela acabou, assim, dando algumas mancadas, e assim, foi muito triste, porque eu ainda tinha aquela sensação de um sonho muito grande, né? Você consegue enxergar novos caminhos com a pessoa, pleitear muita coisa. A gente estava em ascensão, assim, atendendo muita gente, e do nada a pessoa acaba ali, né? Dá aquela facadinha pelas costas, né? Por assim dizer. E foi muito triste, foi como se fosse um sonho desmoronando, né? Eu acho que muito empreendedor tem essa dor de acreditar, de vamos fazer junto e Claro. tal, e acabar assim, se frustrando. Já aconteceu algumas vezes, essa foi a primeira, mas teve algumas depois. Foi muito difícil, assim. Mas eu sabia que a minha missão era continuar e, lógico, a gente cai, né? Mas tem que levantar o nariz e continuar. Falei, tem que. Dobrou o aluguel, lógico, né? Porque acabei fechando essa sociedade Nossa. para poder aumentar os lucros e contava. Então eu tive que trabalhar 3 vezes mais na pandemia para poder conseguir pagar esse investimento. Então foi bem E puxado. você ficou nessa sala sozinha, Fiquei um tempo, mais um ano, sozinha, levantando recurso, conseguindo. conseguindo, matando mais de 14 horas por dia, dependendo do dia trabalhando, feriado, levando minha pequenininha para trabalhar comigo, a Nicole tinha uns 4 anos, recém-separada, foi assim, Recém-separada, então foi na verdade uma confusão muito confusão. grande Foi, nesse período da pandemia. Além da pandemia, teve a sociedade que não deu certo, teve divórcio também no meio disso. teve, Gente, que história, hein? Uau! fez. Eu falei, meu Deus, como que eu vou sobreviver a essa avalanche? Socorro. Veio tudo de uma vez só. Dá muita vontade de desistir. Muitas, 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 mas a gente tem que seguir, né? E aí, o que que você fez depois disso, de separação, de facada nas costas? Facada nas costas, gente, porque ela falou que levou uma facada aí da sócia que não deu certo. É, o que que aconteceu depois disso? Você trocou de sala, foi para um outro espaço? O que que você pensou? Como é que você organizou tudo na sua mente para continuar no mesmo projeto das sobrancelhas? Olha, eu sempre fui uma pessoa assim que se ressignifica as coisas, né? Então eu não saí, eu continuei. Eu falei, bom, meu propósito por enquanto é aqui, vou ficar aqui. E aí eu comecei a fazer sublocações das salas e contratar algumas parcerias, né? E aí eu trouxe uma esteticista, aí como
eu estava trabalhando muito no marketing, nessa parte de divulgação do negócio, então começou a crescer bastante o fluxo de clientes. E aí eu trouxe uma outra amiga para trabalhar para fazer cílios comigo, minha irmã e mais uma recepcionista. Sua Aí tinha irmã? aí tinha uma biomédica também. Então a gente cresceu. Ele ficou uma equipe de 6 pessoas, que aí tinha uma manicure também. E aí foi onde peguei, né? Falei, fiz da dor ali o propulsor, né? Pra poder crescer e dar vazão, porque eu não sou aquela pessoa que fica lambendo a ferida, né? Então, olho pra frente e vida que segue. Então, foi fazendo crescer a equipe que aí eu consegui triplicar a receita e consegui alugar o andar de baixo ainda. A dor foi o que fez eu ir pra frente mesmo. Que eu Que falei, não vou legal. abaixar a cabeça, não. Mas Bora aí essas trabalhar. pessoas foram convidadas a trabalhar no seu espaço. Isso, Foi diferente de uma sociedade. exatamente. Porque as pessoas precisam entender como é importante a gente fazer uma sociedade ou a gente convidar pessoas para fazer parte da nossa equipe, Exato. né? Uhum, sim. No caso, elas são prestadoras de serviços, né? Comissionadas, então. Comissionadas dentro do seu espaço. E algumas eu fazia sublocação para poder manter. Ah, ok. Para ajudar a manter o espaço, Isso. né? Uhum. E aí você saiu daquele espaço maior, foi para um espaço menor. Bom, eu fui no seu espaço, eu gostei muito, né? Porque tem ali toda uma recepção em que você chega, chá, café, suco, refrigerante. Ela oferece um cappuccino. O que que a senhorita aceita? Né? Isso tudo é importante para você que é profissional da área da beleza, entender como é que você recepciona uma cliente. Né? Tudo isso faz parte do crescimento, né, Liana? Uhum, faz. A gente gosta de acolher, a gente adora, assim, tratar a pessoa como se eu estivesse recebendo na minha casa. Todo mundo que entra, eu falo, ó, vamos abrir a porta, a gente acompanha até a saída, a gente gosta de abraçar, adora perguntar como que tá, elogiar, uma coisa que é tão gostosa, a gente adora elogiar, adora criar um vínculo bem próximo, sabe? Íntimo mesmo, Íntimo né, com o mesmo, assim, cliente. pra sentir muito em casa uma Acolhida. acolhida. A gente adora. Que legal, isso é gostoso. importante. Você já teve em algum momento atendendo em Alphaville? Tenho certeza que você atende todo o perfil de cliente, né? Tanto as pessoas que trabalham lá, Uhum. né? Quanto os donos de restaurante, como você falou, e outras pessoas mais que estão ali, vivendo ali em volta. Você já teve vergonha de onde você veio, de alguma história sua? Nunca tive, nunca tive. Tenho orgulho, inclusive, acho que eu já repeti essa história umas 700 mil vezes. Eu adoro contar, nunca tive vergonha. Nunca tive vergonha de atender, sabe, no banheiro, lá naquela. Uhum. Na parte do Na restaurante, na pracinha. praça. Nunca tive vergonha. Às vezes as pessoas, mesmo do trabalho, elas olhavam assim, né, meio torto, tipo, nossa, mas por quê, né? Será que tá precisando? Aquela cara de dó, sabe? Eu sentia muito isso, Dó mas deles, né? mas eu nunca liguei. Tanto que quando eu fui mandada embora, né, que eu tinha feito esse acordo para eu sair, eu continuei atendendo nessa pracinha desse restaurante. Então, eu atendia 4 pessoas na hora do almoço. Eu lembro que as pessoas que trabalhavam na empresa que não tinham assim, essa proximidade comigo, passavam olhando, sabe? Que ela dó, coitada, né? Foi mandada embora e tá aqui fazendo sobrancelha na rua, né? Na rua da amargura. Coitada! Mal eles sabiam que eu fazia aquilo para não jamais deixá-las na mão, porque eu sabia, né, do meu propósito, do meu projeto, e era só. Eu não dei férias nenhuma. Tipo, do jeito que eu saí, acho que depois de uns 5 meses mais ou menos que eu abri o estúdio, esses 5 meses foi atendendo todo mundo. Eu não deixei nenhuma cliente na mão. Que Atendia maravilha. lá, E uma então. falando para outra, Liana tá ali, a Liana tá ali, a Era, Liana tá ali. não tinha vergonha Ela tá nenhuma. vendendo de sobrancelha. O seu próprio negócio. Sim. Como é que você se sente hoje? Olha, Tendo o seu estúdio em Alphaville, você começou tudo por ali. Mas quando a gente fala com uma profissional, muitas vezes eu já falei com outras profissionais, com estúdio dentro daquela região. E tem profissional que tem medo de ir para lá, de fazer o trabalho lá, e você já encarou tudo de frente. Ali é a sua área, é ali que as coisas acontecem para você e vai acontecer muito mais. Mas como é que você se sente? eu me sinto assim muito realizada. E quando eu olho aquela menininha insegura, cheia de sonhos, medos, para mim assim é um grande feito, é uma coisa muito incrível que acho que eu não sei nem explicar, não dá para explicar. Eu olho toda a minha trajetória, tudo que eu passei, eu sinto muito orgulho
né, dessa mulher que eu construí, que eu me tornei, de tudo que eu passei para chegar. Então, assim, eu olho, falo, cara, é muito incrível. Às vezes eu saio ali do prédio, né, do estúdio, eu sento ali no banquinho que lá tem uns laguinhos com os peixinhos, né? Eu fico sentado olhando e falo, cara, será que é verdade mesmo? Tipo, meu, Tô aqui, tô é meu aqui, é meu negócio, é a minha negócio. sobrevivência, eu cuido, eu posso sair a hora que precisar, eu É. posso fazer o meu horário, Uhum. eu posso ter uma liberdade financeira, eu posso viajar, eu posso. Tudo isso passa na sua cabeça, diferente daquela menina que viveu naquela situação precária? Sim, sim, passa porque nossa, é uma sensação assim, muito incrível de saber que eu tenho poder de escolha, né? Por exemplo, a minha bebê tá doente agora, né? Então eu tive o poder de escolher ficar com ela de sexta-feira, sábado, até ontem eu tava com ela, hoje eu vou ficar com ela. Então, se eu tivesse no CLT, era chefe de cara Nossa, feia, era você ter que levar atestado morrendo de vergonha. São muitas, muitas, muitas coisas, né, que você passa quando você não tem esse poder. Então, empreender me trouxe isso. É muito incrível você poder olhar que nem a gente brinca, né, o lado esquerdo do cardápio, você olhar o direito, você quero viajar, você escolher uma segunda-feira, quero fazer o churrasco na terça-feira de tarde, e tá tudo bem, você e poder tá tudo escolher. bem. Quando você trabalha no CLT, enfim, ou tem uma dependência financeira de alguém, você não tem essas escolhas, né? As pessoas escolhem por você. Então é É muito isso triste. mesmo. As pessoas automaticamente vão te direcionando ali, né? Você não tem esse poder. Agora, qual recado você daria para esse público que está assistindo você agora? Para essas profissionais cabeleireiras que é a minha área aqui, né? A nossa área que trabalha com essa beleza, para essas designers de sobrancelha, para todo mundo que quer empreender e tem medo, deixa um recado especial para essas mulheres, para esses homens, né? Que também trabalham aí nessa área. Olha, o que eu digo para vocês, o caminho ele é árduo, ele não é fácil. Empreender é assim uma caixinha de surpresas. Vocês vão ter dias tristes, mas vão ter muitos, muitos dias felizes. Vocês vão conhecer pessoas difíceis, mas também vão conhecer pessoas maravilhosas. Aqui tá a minha prova, né? Uma pessoa incrível. Não é fácil, mas vale a pena. Vale muito a pena. Então, o que eu sempre digo, né, inclusive para minhas alunas, né, procurem sempre referências, sempre se aprimorar, entregar o nosso melhor. Quando o cliente está ali na minha frente, eu imagino que sou eu sendo atendida, então eu vou dar sempre o meu melhor. É, trazer assim, energia positiva para a pessoa e principalmente acreditar. Eu sei que dá muito, muito medo mesmo, mas se preparem, né? Porque a gente às vezes não está pronto, mas a gente tem que estar preparado. Então, todas as pedras que aparecerem no caminho de vocês, vocês recolham e construam um castelo, porque essa vida é maravilhosa, vale muito a pena, apesar dos pesares, né, das dores que a gente tem, mas todo o resto, acho que os prós são muito mais, e quem acredita sempre alcança. Maravilhosa, maravilhosa. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigada. Obrigado por compartilhar com outros profissionais a sua história. Obrigada por realmente, né, gente? Eu tenho certeza que você está concordando comigo. Tem pessoas que nos impulsionam, que faz a gente acreditar em nós mesmos. E eu tenho certeza que você, que acabou de assistir esse podcast, uau, vai se apaixonar por essa história e se identificar em algum ponto. Se você é esse profissional que gosta de cuidar de pessoas, que quer transformar vidas, vem com a gente. A Liana foi a nossa convidada de hoje. Ah, acabou! Ai, Que que pena! delícia! Muito bom, gratidão. Eu espero que você tenha mais e mais sucesso e o seu negócio vai crescer muito mais pelo Obrigada. amor que você tem a esse trabalho. Parabéns, minha linda. Obrigada, meu Parabéns. amor, Deus te muito abençoe. obrigada. Foi uma honra estar aqui com você. Existem pessoas. Uau! Obrigada. É isso aí.